na lição de número 9, né? Que na lição do aluno, ela está lá na página de número 40, lição de número 9, que tem por título As Festas Judaicas e seus Reflexos no Ministério de Cristo. Quem não tem a revista, você pode estar acompanhando a leitura lá no livro de Êxodo, capítulo de número 23, versículo 14 e versículo 16, e também no livro de Salmos, no capítulo de número 100, verso 1 e 5. Aí eu estarei lendo os de números pares, como de costume, e os irmãos de número ímpar, numa leitura responsiva. E diz assim, Êxodo 23, 14. 3 vezes no ano me celebrareis festas. 15. (16) Diz assim: é a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, e a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Número 100, Salmo 100, 1 ao 5. Número 1, os irmãos. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Entrareis pela porta dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei-o o seu nome. Todos no número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Aleluia. Texto áureo, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 40, verso 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos de todo aquele que nele crê. Os irmãos, porque Romanos 10, 4. Aleluia. Pastor Augusto. Queridos irmãos, vamos lá para a lição de número 9. Nós vamos falar sobre as festas judaicas. São 7 festas e eu acho até que o autor poderia também ter usado o Levítico 23, que ali está bem mais didático, né? Então, acontece às vezes da revista vir assim, com um texto que às vezes não é tão apropriado, mas é só uma observação. Nós vamos falar sobre as festas e só para a gente poder entender, não vou aqui demorar muito aqui, mas só para a gente poder entender, as festas judaicas são judaicas, tá? Então, por que é bom frisarmos isso? Porque não é cultura nossa celebrar as festas judaicas. Por quê? Porque as festas judaicas são para os judeus, e nós não somos judeus. Então não faz o menor sentido. Como foi lido aqui, Romanos capítulo 10,
aponta para Cristo. Todas as festas estão apontando para Cristo. E uma vez apontando para Cristo, nós vamos entender que toda a tipologia, ela é sombra dos bens futuros, bens esse que nós estamos falando de Jesus. Então, todas as festas, elas estão apontando para Cristo. Então, nós temos aqui a classificação das festas de primavera e festa de outono. Então, as primeiras festas são festas da primavera. Então, você tem a Páscoa, você tem os pães asmo, você tem a festa da colheita e você tem a festa do Pentecoste. Essas são as festas da primavera. Aí, se você parar para pensar, todas essas festas já se cumpriram em Cristo. Então, quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, ele mostra que tudo isso é sombra, é uma sombra falando de Jesus. Tá? Então, vamos aqui para a primeira parte. Você está com a sua revista aí aberta? Você está aí? Vamos aqui. A palavra introdutória. Vamos ler aqui juntos aqui a palavra introdutória, no 3, junto comigo? 1, 2, 3. As festas solenes para o povo judeu garantia que os israelitas estivessem sempre na presença de Jeová, adorando e celebrando seus grandes livramentos ao lado. Obrigado. Então, esse primeiro ponto, as festas são judaicas, são para os judeus. Tá? Então, não faz o menor sentido nós comemorarmos essas festas. Aí você pode dizer, mas pastor, mas é legal, eu gosto, eu andei estudando, olha pastor, eu sou um simpatizante, e tá, tudo bem, não há problema nenhum. Tá? Só que essas festas aqui, para a gente, não tem a menor importância do que tange a comemoração. Para a gente não importa. Tá? Por quê? Porque ela aponta para Cristo. Ela está apontando para Cristo. Então vamos lá para a primeira festa. Primeira festa, qual a primeira festa que está aí? 1.1. É qual? A Páscoa. Se você quiser, também a gente pode ler, você pode depois estudar Levítico capítulo 23, tá? Que tem ali bem especificado. A primeira festa aqui é a Páscoa. E quais os aspectos tipológicos, porque nós estamos estudando tipologia, embora o tema da lição é as festas judaicas, mas tem o seu reflexo tipológico em Cristo. Então, ele está refletindo aqui algo que é muito maior. Então, quais os aspectos tipológicos? Vamos lá para os aspectos tipológicos. A Páscoa que celebra a libertação dos israelitas da terra da opressão prefigura a morte de Cristo como o Cordeiro Pascual, cujo sacrifício redentor liberta o indivíduo do pecado e da perdição eterna. Então, só para a gente poder contextualizar, Êxodo capítulo 12 fala sobre a Páscoa. A guisa de introdução aqui da Páscoa, você sabe que o povo estava estava lá no Egito, e durante 430 anos eles viveram como escravos. Então você sabe que escravo não tem descanso, eles eram escravos, trabalha todo dia. Então Deus estabeleceu os períodos da semana. Entre esses dias, Deus estabeleceu o sábado como descanso, tá? Então, nós não somos adventistas, nós não guardamos o sábado, tá? Por um motivo, por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, o sábado, ele representa o quê? Ele representa o descanso para o judeu, ele representa o momento de descanso. Por quê? Quando eles saem do Egito, eles não tinham descanso. Agora, no deserto, Deus quer que eles descansem. Aí você pode dizer, mas pastor, mas o sábado não está lá nos 10 mandamentos de Êxodo, capítulo de número 20? Tá sim, é claro que está. Então nós, por que nós não guardamos o sábado, pastor? Nós não guardamos o sábado por um seguinte motivo: nós não guardamos o sábado como dia, mas nós entramos no sábado. Qual a diferença de guardar o sábado e de entrar no sábado?
Você quer saber a diferença entre guardar o sábado e entrar no sábado? Quer saber sim ou não? Sim, né? Então, guardar o sábado é tirar o sábado para descansar e ficar durante o sábado adorando a Deus, não fazer nada, como o adventista faz e como o judeu faz. E o sábado, guardar o sábado é isso. O que o judeu faz? O judeu, na sexta-feira, às 6 da tarde, começa a contar o sábado. O sábado para o judeu começa sexta-feira às 6. Deu 6 horas, começa o sábado. Então, ele guarda, ali ele não trabalha, ali ele só adora. Ali é só momento de louvor e adoração e jejum para com Deus. Nós não fazemos isso. Nós entramos no sábado. Aí quem é o sábado na Bíblia? O sábado na Bíblia é Jesus. Jesus é o nosso sábado. Então, o que nós fazemos? Você lembra que Jesus ele disse assim, ó, o sábado é para quê? Sábado, a palavra sábado. Sábado é descanso. Então, esse descanso você encontra em quem? Em Cristo. Você encontra em Cristo. Aí, Jesus ele diz assim, ó, se vós estiveres cansados e sobrecarregados, faz o quê? Vinde a mim. Então, quando nós estávamos cansados e sobrecarregados com o pecado, sendo oprimido por pecado, porque o pecado, irmão, nos escravizava quando? De segunda a quinta ou de segunda a sexta? O pecado nos escravizava de domingo a domingo. Nós não tínhamos descanso do pecado. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2, ele diz, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque o pecado e o embaraço, ele está nos rodeando. Então, deixando de lado todo o pecado e embaraço que estão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o pecado nos escravizava de domingo a domingo. E estávamos cansados, sobrecarregados e escravizados pelo pecado. Aí Jesus fez o quê? Vinde a mim. Quem é Jesus? Jesus é o nosso descanso. Jesus, ele é o nosso sábado. Então, nós não guardamos os sábados. Nós entramos no sábado. Entendeu aqui? Então, nós estamos no sábado. Pastor, então eu guardo o sábado, você guarda o sábado na segunda. Você guarda o sábado na terça, você guarda o sábado na quarta. Por quê? Porque você entrou no sábado, irmão. Você entrou em Cristo. Cristo é o nosso descanso. Ele nos livrou da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres, porque entramos nesse sábado, que é descanso para as nossas almas. Hoje, você já viu aquele filme, ou você já leu aquele clássico do chamado O Peregrino? Já viu? Já ouviu falar do Peregrino? O Peregrino, ele durante toda a sua trajetória de vida, o que acontece? Ele está sempre ali com um jugo no ombro. Mas quando ele chega na cruz, o que acontece? Está lá no livro, não é na Bíblia, no livro. Acontece o quê? O jugo cai. Aí ele se levanta e ele sente o quê? Alívio quando ele chega na cruz. E a nossa vida é assim. Você viveu cansado, sobrecarregado, até que você chegou na cruz. Quando você chegou na cruz, o jugo caiu. Você está hoje vivendo na presença de Deus, livre, leve e solto para a glória de Deus. Então, irmãos, eu não guardo um dia, eu guardo todo dia. Quando eu entro nesse sábado, eu não saio nunca mais. Irmãos, eu entrei nesse sábado há 23 anos atrás. E eu não saí desse sábado nunca mais. Aleluia! E encontro descanso, irmão. Eu encontro descanso na segunda, eu encontro descanso na terça, no domingo, na quarta. Então, primeiro ponto é isso. Nós entramos no sábado. Estamos daqui, a gente não sai desse sábado. Está combinado, irmão? A gente não sai desse sábado. Então, para a gente, nós estamos aqui. A Páscoa. Eles tinham que celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa nada mais é do que, vou falar para o prefeito, vou falar para o Crivella. Eles tinham que matar um cordeiro. Eles matavam um cordeiro, tinha que ser macho, tinha que ser, não poderia ter nenhum machucado, não poderia ter doenças. E a Páscoa era uma celebração familiar. É bom você entender isso, que a Páscoa é uma celebração familiar, não era uma celebração coletiva.
tá? Tanto é que no Êxodo a Bíblia diz o seguinte: se você matar o cordeiro e o cordeiro for grande demais para a sua casa, convide o vizinho que não tem condições de ter um cordeiro, convide o vizinho e reparta o cordeiro com o vizinho. Porque, imagine, irmão, uma família de 5 pessoas para matar um cordeiro. Como é que come um cordeiro desse, irmão? É muito grande o cordeiro. Sim ou não, irmão? É muito grande. Aí você tem que fazer o quê? Convidar um vizinho que não tinha condições de ter um cordeiro. Por quê? Tinha isso, pastor? É claro que tinha. Tanto é que a Bíblia fala. Aí a outra tipologia de matar o cordeiro e o cordeiro ser grande demais para a sua família. Vou falar para o Leandro. Leandro, o cordeiro é grande demais para a sua casa. Se o cordeiro é grande demais para a sua casa, tem alguém que não tem o cordeiro que precisa desse cordeiro. Alguém precisa desse cordeiro. E como é que essa pessoa vai ter o cordeiro? Só se você oferecer. Então você tem que oferecer. Se você quiser Jesus, está aqui o cordeiro de Deus, que é grande demais para a minha casa. Então, por isso, se a tua casa, o cordeiro é grande demais para a tua casa, então, irmãos, apresenta o cordeiro. Leva esse cordeiro para alguém que precisa, porque ele é grande demais para a sua casa. Então, esse é o outro ponto. Segundo ponto, você tinha que pegar aquele... Não era só pegar o cordeiro e matar e vamos comer. Não é só fazer assim, não. Irmão. Tinha todo um catapite para poder matar o cordeiro. Pegavam o animal, o pai de família amarrava na cabeceira da cama durante 3 dias. Era assim, durante 3 dias. Por quê? Porque durante 3 dias dava para você analisar se o animal está doente. Você olha lá para o animal, se o animal estiver doente, você vai identificar. Porque tu está lá na cabeceira da tua cama, tu olhando para ele, você vai ver se ele está doente ou não, se ele tem alguma coisa ou não. Você avaliou aquele cordeiro. Quando o camarada avaliava aquele cordeiro, também isso aponta para Cristo. Como é que era o processo da avaliação do cordeiro? No deserto não foi assim, mas mais para frente, depois da época de Davi, um pouquinho antes, começou a ter um critério de avaliação diferente. Passava por 3 critérios de avaliação. Primeiro, o pai de família avaliava o cordeiro para ver se o cordeiro tinha alguma doença. Depois, ele levava para o sacerdote avaliar o cordeiro. O sacerdote avaliava o cordeiro. Depois, ele levava para o sumo sacerdote avaliar o cordeiro. Então, o cordeiro passava por 3 avaliações. Eu disse quantas avaliações? 3. De quem? O pai, o sacerdote e o sumo sacerdote. A partir daí, ele era morto. Aí, vamos ver quantas avaliações Jesus teve que passar para ser morto? Primeira avaliação, eles pegam e levam Jesus para Caifás. Caifás olhou e falou assim, ó, pô, a gente sabe que ele não tem pecado, mas a gente tem que arrumar alguma coisa contra ele. Vamos lá, aí o Caifás faz o quê? Cara, não tem o que fazer. Vamos levar para Pilatos. A primeira avaliação foi por Caifás. Vamos levar para Pilatos. O Pilatos olha e fala assim, pô, cara, ele não tem defeito nenhum, cara. Ó, vou fazer o seguinte, é com vocês mesmo, eu vou lavar minha mão. Não foi? A segunda avaliação. Aí, Jesus vai para o plenário e para ali, e Pilatos faz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vou seguir o que os judeus fazem. A gente vai colocar um ladrão, que é chamado de Barrabás, e vamos botar Jesus, e vamos deixar o povo avaliar. Aí olharam lá, Jesus não tinha culpa nenhuma, mas eles olharam para Jesus e falaram assim, ó, solta, eles não falaram que Jesus era culpado, eles falaram o quê? Solta. Jesus falou assim, o Pilatos falou, quem vocês querem que a gente solta? Falaram o quê? Solta Barrabás. Mas não falaram do pecado de Jesus. Não falaram. Então ele passou por 3 avaliações. Aí, resultado, quando você vai ver no Evangelho de Marcos, o centurião olhou e falou assim, ó, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você vê que a Páscoa está apontando para Jesus. Terceiro ponto, eles pegavam o sangue do cordeiro e passavam nos umbrais da porta, tá? Por quê? Porque à meia-noite o anjo da morte, ele iria passar por cima das casas, tá? E aí tem um detalhe, a palavra Páscoa aqui é pichá.
pichar é passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar por cima das casas. E aonde não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito daquela casa. Haveria morte naquela casa. Então os judeus matavam o animal e passavam o sangue do cordeiro, símbolo da libertação e do livramento. Até hoje, na Páscoa, os judeus, parece que não tem nada a ver, os judeus até hoje na Páscoa, eles leem o livro de Ruth. Sabiam que eles leem o livro de Ruth até hoje? Aí você fala, pastor, o que tem a ver o livro de Ruth com a Páscoa? Porque no livro de Ruth houve libertação. Se houve libertação e livramento, o livro de Esté, eles leem o livro de Esté. Se no livro de Esté teve libertação, você lembra lá que Esté foi lá e entrou e falou com o rei, aquela coisa toda, e teve livramento para o povo? A mesma coisa é o povo judeu. Eles pegam o livro de Esté e leem o livro de Esté, e lê o livro de Cantares de Salomão. Tanto esses dois livros aqui falam do amor de Deus. Porque o livro de Esté fala do livramento e o livro de Cantares fala do amor de Deus com os judeus. Então eles leem esse livro também no dia da Páscoa. Então a Páscoa, ela apontava para Cristo. Então a Páscoa, quando você vê a Páscoa não é ovinho ovinho de Páscoa, né? Ovo de chocolate, bombom, nada disso, aí virou um comércio. Mas a Páscoa se comemorava dessa forma, e era no 4º mês, no mês de Nissan, ou mês de Abib. Aí depende, tá, irmão? Da sua revista está o mês de Nissan, mas é o mês de Abib. Por quê? Qual o problema aqui? Onde está o problema aqui? Onde mora o problema? O problema mora aqui. O calendário judaico, ele é lunar e solar. Aí há um problema. Por quê? Porque o calendário judaico, ele tem 12 meses quando é lunar. E tem 13 meses quando é solar. O nosso calendário, ele não tem, a cada 4 anos não tem um dia a mais, que é o ano bissexto. Do judeu é diferente, tem um mês a mais. Tá? Então, por isso que aí você vê que toda a leitura que você faz do Antigo Testamento, principalmente no Êxodo, você vai ver assim, no primeiro dia da lua nova. Então, por quê? Porque eles estão usando a referência do calendário lunar. E quando eles falam o primeiro dia da lua nova, porque o primeiro dia da lua nova é o primeiro dia do mês, tá? Do mês lunar. Então, quando passava no mês de Abib, que para nós hoje fica entre março e abril, no dia 14 do mês de Abib, ou no mês de Nissan, se você achar melhor, nesse mês, no dia 14, se comemorava a Páscoa. A Páscoa era no dia 14. Mas, aí está falando da primeira festa. A primeira festa era da Páscoa, que aí você tem aí os aspectos tipológicos, que é a morte, prefigura a morte de Cristo. Aí tá, beleza. Quando que começava a segunda festa, que é a dos pães ázimos, ou pão ázimo? No dia 15, era no outro dia, irmão. Era um dia depois. Então, esse aqui era o pão sem fermento. Aí, 1.2, a festa dos pães ázimos prefigura uma nova vida em Cristo. Aí vamos lá para os aspectos tipológicos, 1.2.1. Vamos ler essa primeira parte aí todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Os pães ázimos. Não, vamos lá, irmão. 1.2.1. Os aspectos tipológicos. Vamos lá. Os pães ázimos simbolizam a nova vida, sem pecado. Ah, tá, obrigado. Então começou a Páscoa. No dia 15, a Páscoa é no dia 14, no dia 15 começa os pães sem fermento, representando a separação do povo, uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida santa na presença de Deus. Então, eles durante 7 dias, eles iriam comer esses pães sem fermento, tá?
E é interessante, irmão, nós analisarmos isso, porque se o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, afasta o homem de Deus, a santificação, ela nos aproxima de Deus. Então é importante você entender, a diaconisa Silvana falou semana passada aqui, aí os irmãos ficaram meio tímidos assim de responder, né? Aí ela falou assim, ó, você é santo? Aí você ficou assim, ó, pô, eu sou santo, mas de vez em quando dá vontade de dar uma panelada né? Tem uma vizinha lá que dá vontade de pegar a panela e dar na cabeça dela, aquela miserenta. Eu sou santo, mas ó, quando eu começo a dirigir, parece que o gadareno senta do meu lado. Aí você fica assim, ô pastor. Aí a irmã Silvana falou assim, você é santo, aí tu deu uma, teve uns irmãos que deu uma, sou santo mais ou menos, eu sou de vez em quando, porque o que acontece, irmãos, a santificação, ela segue dois princípios, ela é posicional e ela é processual, entenderam? Ela é posicional e processual, ô glória. Então, vamos repetir, a santificação, ela é e processual. Ou seja, por que é posicional? Nós somos santos porque estamos em Cristo. É uma posição, é posicional. Porque eu estou em Cristo, eu sou santo. Entendeu? Nós somos santos porque nós estamos em Cristo. Aonde você vai encontrar isso? Claro, você vai encontrar isso em 1 Coríntios. Capítulo de número 1, Paulo escrevendo aos santos da igreja de Coríntios. Aí ele está dizendo assim, ó, aos santos e os santificados. Só que depois ele vai começar a falar do pecado da igreja. Como é que ele fala que a igreja é santa, depois ele fala do pecado? É porque ela é santa porque ela está em Cristo e ela está vivendo um processo de santificação. A cada dia a gente vai santificando mais, a cada dia o Espírito Santo vai nos confrontando a melhorarmos enquanto crente. Tá? Então o espanzasmo aqui fala de uma nova vida, fala de uma vida santa, de separação, é o pão sem fermento. Lembra que Jesus disse que um pouco só de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Irmãos, é só um pouco de pecado, não precisa muito pecado não, irmão. Camarada está jejuando, orando, está vindo na unção, no óleo. O irmão chega perto de você, tu sente cheiro de óleo. O irmão só vive do monte, tu chega perto dele, tu sente o cheiro do monte no irmão. O irmão é santo, está ungidão, cheio do óleo, cheio da unção, cheio da graça. Irmão, mas basta um pecadinho pequenininho para estragar tudo. Não precisa de muita coisa não, é só uma brechinha. É só sabe o quê? É só como é que fala aquele negócio do vaso, quando o vaso trinca, né? Viu o vaso trincou? É só isso que o diabo quer. Só dar uma trincada no vaso. É por isso que Deus te levou Jeremias até uma rua chamada Rua do Olheiro. Na sua Bíblia está Casa do Olheiro, mas era uma rua, tá? Era uma rua chamada Rua do Olheiro. Aí Jeremias olhou lá o vaso, aí o vaso estava lá e o vaso se quebrou na mão de quem? Do olheiro. O vaso quebrou na mão do olheiro. O olheiro estava lá trabalhando e o vaso quebrou. O olheiro foi e fez um vaso novo. Porque para quebrar o vaso, irmão, na mão do olheiro, mesmo estando na mão do olheiro, o vaso pode quebrar. Você está na mão de Deus, irmão. Deus está te guardando. Mas tem coisa que a gente mesmo arruma problema. A gente mesmo que se mete num buraco. Entendeu? Então, eu vi um vídeo agora, agora não, já tem um tempo aí, um pastor tirou uma ovelha do buraco, aí tirou com o maior sacrifício, daqui a pouco a ovelha foi pulando, daqui a pouco ela, jogou no buraco de novo, o pastor olhou assim e falou, meu Deus. Então, é o pão sem fermento. Vamos lá, irmão, vamos lá que eu não vou te cansar não. Quem está gostando, diga amém. Quem não está gostando, diga glória a Deus. Eu vou ficar com a maioria. A maioria ganha. Vamos lá, irmão. 1.3, irmãos, as festas das primícias, uma prefiguração da ressurreição e ascensão de Cristo.
Deus ordenou que no primeiro dia após o sábado da Páscoa, durante a festa das primícias, os israelitas levassem um feixe dos primeiros frutos da colheita, a cevada. Além disso, os primogênitos dos filhos e dos animais e os primeiros frutos da terra, vinho, azeite, pertenciam a Jeová. Aí os aspectos tipológicos. A festa da primícia ocorre no início da colheita e é uma celebração da primeira colheita e aponta para a ressurreição de Cristo como primícias do que dorme. É interessante aqui nós olharmos aqui como é que funcionava a festa da colheita. A festa da colheita, essa festa aqui, você lembra que eu falei que a festa da Páscoa é uma festa familiar? A festa da colheita não, a festa da colheita já é uma festa coletiva. É uma festa coletiva. Há quem diga, eu não sei se isso é verdade, há quem diga. Alguém aqui já morou na roça? Alguém aqui já morou na roça? Não, né? Todo mundo aqui é todo mundo é da cidade. Mas há quem diga que antigamente na roça, o pessoal quando ia colher feijão, café, as famílias, aí, por exemplo, a minha família ia colher café, o feijão. No dia da colheita, a família do Crivella ia lá, do Wagner, a família do Diácono Wagner, ia lá me ajudar, a família dele ia me ajudar a colher o café ou o feijão. Quando fosse da vez de colher lá na fazenda dele, eu e a minha família iria lá ajudá-lo. Mas como é que funcionava lá para os judeus? O judeu pegava uma fita vermelha e nasceu ali primeiro ali, vamos supor, nasceu ali uma uva. A primeira uva ele ia lá e colocava uma fita vermelha. Aquele fruto ali, aquela colheita ali, aquilo dali seria do Senhor. Aquilo dali é a primícia. Mas para que houvesse fruto, tinha que ter o que antes para ter o fruto? Para ter o fruto, para ter colheita, tem que ter semente. Então, isso aqui também aponta para Cristo. Primeiro, Cristo ele disse assim para os seus discípulos no dia da ceia: olha, é necessário que eu morra. Por quê? Porque senão, se a semente não for para a terra, o que acontece? Não vai ter frutos. Então, Jesus ele precisava morrer. Por quê? Porque ele era as primícias. Então, qual é o aspecto teológico e aonde aponta para Cristo? Aponta para Cristo em que sentido? Cristo, primeiro deixa eu te falar o contexto judaico aqui. Primeiro ele pegava lá a fruta lá e apontava lá e deixava lá, aquela dali é minha, aquela dali é do Senhor. Quando chegava o momento da colheita, eles pegavam esse fruto e levavam para o templo, para oferecer lá no templo. Era assim que funcionava. Por que aponta para Cristo? Porque Cristo, ele é a primícia do que dorme. Cristo é a primícia. E qual foi a colheita que Jesus levou? Você lembra que lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus ele morre, 27, 28, quando Jesus ele morre, você lembra que os mortos ressuscitaram? Você lembra? Os mortos ressuscitaram. Quando os mortos ressuscitam, aí Jesus é assunto ao céu. Quando Jesus é assunto ao céu, Jesus leva as primícias para o Pai. Essas pessoas que ressuscitaram, foi as primícias que Jesus estava levando. Jesus ele pega e leva, ele fica cerca de 40 dias na terra e aparece para cerca de 500 pessoas. E essas pessoas aí que viram, alguns deles se tornaram apóstolos, outros não, nós não temos relatos, mas essas pessoas que viram Jesus relataram que Jesus, quando ele é assunto ao céu, ele leva essa colheita, ele leva uma colheita com ele. Quem é? Aqueles que morreram em Cristo. Como é que as pessoas morreram em Cristo? Algumas pessoas acreditaram que ele era o Messias. Portanto, quando Jesus ele ressuscita, ele leva para o céu as suas primícias. Então, por isso que ele é a primícia dos que dormem, por dois motivos. Primeiro, porque ele é o principal. E segundo, porque ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar e para nunca mais morrer. Tá? Então, aí, isso aqui é a festa da colheita, a festa da primícia, tá bom? E aí, fala da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Está falando desses aspectos. Então, era necessário Cristo morrer. Por quê? Porque era semente. Era necessário ele ressuscitar. Porque como fruto,
ele morre como semente, ressuscita como fruto, e ele vai para o céu e leva a sua colheita para o Pai. Tá? 2, o Espírito Santo e a colheita. 2.1, a festa de Pentecoste, uma prefiguração do Espírito Santo. Podemos ler aqui esse ponto aqui no 3? 1, 2, 3, vamos lá. A festa de Pentecoste. A palavra Pentecoste é 50, é uma referência ao fato, ela ocorria 50 dias após. Tá, então vamos lá, irmão, isso aqui é rapidinho, tem aqui os aspectos tipológicos. A celebração envolvia a reunião dos israelitas em diversas regiões, tal qual ocorria posteriormente no cenáculo, o que aponta para a ação do Espírito Santo em caráter universal na formação, preparo e expansão da igreja. Então vamos lá. A festa de Pentecoste, chamada festa das semanas, chamada Shavuot, você vai encontrar pessoas pronunciando Shavuot, mas eu acho que a pronúncia mais correta é Shavuot. Essa festa da semana, ela era 49 dias que celebravam. Por quê? Porque eram 7 semanas. Então, 7 semanas dá 49 dias. Entendeu? Sim ou não? Entendeu? Sim ou não? 7 semanas dá 49 dias. Aí, no 50º dia, no dia 50, se celebrava essa festa. Era o dia da grande colheita e da grande celebração. Era no 50º dia, aonde o povo judeu levava a sua colheita para o templo, ia para Jerusalém levar a sua colheita. E é interessante que o aspecto tipológico aponta agora para o Espírito Santo. Por quê? Porque agora está falando o quê? Da descida do Espírito Santo. Está apontando para o Espírito, para a ação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, veio um som como de um vento veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E aí, pensaram lá que eles estavam embriagados, tomaram muito vinho. E aí Pedro falou, nós não estamos embriagados, isso aqui era para que se cumprisse o que está escrito na palavra, por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visão de Deus. Então isso é para que se cumprisse o que estava escrito em Joel. O aspecto tipológico aqui, nem Pedro tinha noção exata do que ele estava falando, porque Pedro ele vai falar o seguinte, isso aqui é para que se cumprisse o que foi dito pelo Joel. Só que essa profecia de Joel, ela se cumpre em Atos dos Apóstolos de maneira parcial, ela não se cumpriu na sua totalidade. Quando que isso vai acontecer? Só vai acontecer na última festa, que é a festa do tabernáculo. Só na festa do tabernáculo que está aí, é que vai acontecer o ápice de Joel capítulo 2. O ápice de Joel vai acontecer somente na festa do tabernáculo. Então, os aspectos teológicos envolviam exatamente isso, essa reunião com os irmãos de levar lá os primeiros frutos. Tá? Então, é a festa das semanas. Vamos lá, irmão. 3, convocação, perdão e reinado eterno. Lembrando, irmão, que essas festas aqui, que nós falamos agora, até a festa de Pentecostes, já se cumpriram todas em Cristo. Tá? Agora, essas outras festas que virão, agora é uma preparação para o arrebatamento da igreja, grande tribulação, e a segunda vinda de Cristo, né? Na verdade, não é a segunda vinda de Cristo, irmão, porque a segunda vinda de Cristo
ela se dá em duas etapas, né? A colocação correta é você dizer isso, que a vinda de Jesus ela se dá em duas etapas. Ele virá para buscar os seus e depois ele voltará com os seus. Primeiro ele vem buscar os seus, depois ele volta com os seus. Então, ela se dará em duas etapas. Então, vamos lá. A festa da trombeta, uma prefiguração da segunda vinda de Cristo. A festa da trombeta, descrita em Levítico 23, ocorre no primeiro dia do sétimo mês do calendário hebraico, chamado Tizri. Agora, irmão, essas festas são festas de outono. E aí, é interessante nós entendermos, a celebração durava um dia, e o propósito principal era o arrependimento, a preparação espiritual para o grande dia da expiação, que ocorre no 10º dia de Tise. O aspecto tipológico, essa festividade nos alerta para o dia em que a trombeta de Deus soará. Jesus Cristo virá outra vez para nos buscar. E a referência está em 1 Tessalônica, capítulo 4, 16 e 17, que está falando lá a respeito do som de trombeta, voz de arcanjo e som da trombeta. Então, a ideia aqui da trombeta é o quê? É a preparação. Tá? Temos que estar preparado para essa trombeta. Qual é o aspecto tipológico? É a trombeta. Lembra tanto Tessalonicenses capítulo 4, 16 fala da trombeta, e 1 Coríntios capítulo de número 15 também fala de trombeta. Ontem eu até falei aqui, mano, no culto ontem à noite aqui, eu me empolguei aqui, o pessoal estava cantando a volta de Jesus, aí eu me empolguei aqui, aí depois eu até pedi desculpa ao pastor, foi pastor, me desculpa aqui, que eu fiquei empolgado demais, me empolguei aqui ontem. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 51, quem aqui já leu a Bíblia toda uma vez? Uma vez, quem já leu? Quais dos irmãos encontraram na Bíblia, quando vocês leram, o dia que Jesus vai voltar, o dia e a hora? Alguém sabe? Alguém sabe, Crivella? O Gilevita aí. My friend. Nada, né? Not. Não. Por quê, irmãos? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas, qual é a palavra dele para a gente? É que possamos estar prontos, preparados, né, para a volta de Jesus. Então, temos que estar preparados, irmão, e ponto final. Por quê? Porque a trombeta soará. Lembra que Paulo falou? Quando é que Jesus vai voltar? Ele disse que é um mistério. O que é um mistério? O mistério é que ninguém sabe. 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eis que vos digo o mistério. Aí ele vai mostrar o arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados. Qual vai ser o momento? No abrir e no fechar de olhos. Ante o quê? Ante a última trombeta. Aqui, irmãos, a última trombeta, não é que o anjo vai tocar a primeira, aí a pessoa escutar, né? Pam, pam, pam. Aí vai tocar a segunda, pam, 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 vai tocar a terceira, pam. Não, é a última trombeta. Aí, para você entender o que é a última trombeta, você vai ter que entender quais os toques da trombeta. Ah, pastor, então, o senhor vai ensinar como é que toca o chofar? Não vou ensinar nada disso, irmão. Eu não vou ficar botando chifre de bode, tocando chifre de carneiro, irmão, não vou mesmo. Mas cada toque de trombeta era para um motivo, ou seja, tinha um toque que era para o povo levantar e seguir. Ó, tocou a trombeta, por quê? Lá no deserto tinha lá a sombra, né? A sombra lá, no caso a nuvem. A nuvem está parada. Quando a nuvem levantava e começava a se mover, alguém tocava a trombeta, que era para o povo se levantar e seguir. Quando a nuvem parava, alguém tocava a trombeta, que era para parar. Quando estava vindo algum inimigo, alguém tocava a trombeta, que era para o inimigo. Quando era para atacar o inimigo, alguém tocava uma trombeta para o inimigo. E cada trombeta tinha um som para atacar. Eu não sei qual era o som, irmão, mas
Para cada situação era um tipo de trombeta. E a última trombeta era a trombeta do alerta. É a trombeta do de repente, de algo inesperado. Ou seja, é o quê? O que é isso aqui? É algo que aconteceu que ninguém estava prevendo, que ninguém estava esperando. Então, é a última trombeta. Então, tinha um toque específico, 2 toques, 3 toques, não sei, mas tinha um toque específico que os judeus sabiam. Então, eu nunca me inteirei muito nisso não, porque eu nunca gostei muito desse negócio do chofar não, mas eu sempre fui muito chato com esse negócio. Então, por isso que eu estou falando para você que eu não sei se é 2 toques, 3 toques, é porque eu nunca me inteirei nisso não, eu nunca nem tive curiosidade. Mas eu vou pesquisar e vou trazer para os irmãos aí qualquer hora dessa aí. Mas eu nunca tive curiosidade de aprender isso não. Mas, enfim, a última trombeta, o anjo vai tocar. E quando o anjo tocar essa última trombeta, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro. Quem é que vai escutar essa trombeta primeiro? Os mortos. Por quê? Porque os mortos estão aguardando o som da trombeta, irmão. Os mortos estão. Por quê? Pastor, mas os mortos estão... Claro, Porque os mortos, irmãos, eles estão em Cristo. Eles estão em Cristo, mas ainda não estão gozando das bodas do Cordeiro. A igreja vai junto, vai todo mundo junto, a boda do Cordeiro vai todo junto, mas os mortos vão ressuscitar primeiro. Agora, como isso vai acontecer, irmãos, eu não sei, porque tem gente que morreu, que foi morto e foi cremado, eu não sei como isso vai acontecer, irmãos, eu sei que os mortos ressuscitarão e eu creio nisso e ponto final. Eu creio nisso. Então os mortos vão ouvir e a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. O que é ser transformado? Vai ter um corpo glorificado. Então aqui a trombeta é exatamente isso. Então aqui, isso aqui ainda não aconteceu, irmão. Mas nós estamos aguardando o anjo do Senhor tocar a última trombeta. Aleluia. Tá? Então, irmãos, nós estamos nos últimos momentos, irmão, da igreja na terra. Tá? Não se espante, irmão. Nós estamos no último momento. Porque não é aula de escatologia. Porque se fosse aula de escatologia, eu ia trazer, irmão, para te deixar, para você sair daqui marchando com o varão. Eu ia trazer, eu ia botar no telão aqui para você. Eu ia colocar todas as profecias que se cumpriram a respeito da volta de Jesus e as que ainda vão se cumprir. Para você ter uma ideia, irmão, sabe quantas profecias faltam se cumprir para Jesus voltar? Você quer saber quantas? Quer saber? Não falta nenhuma, irmão. Não falta mais nenhuma. Só falta ele vir agora. Tá bom para você? Tá bom? Qualquer dia eu vou trazer para você aqui as profecias passo a passo. Aí você vai assim, pastor, mas e aí? E aí que nós estamos vivendo já as últimas profecias, irmãos. Nós já estamos nos últimos dias. Tudo que tinha que se cumprir já aconteceu. Todas as profecias aconteceram. Agora, irmão, nós estamos só aguardando a trombeta tocar. Bom, para uns é uma alegria, né? Para outros vai ser, opa, pastor? Irmão, então assim, a trombeta vai tocar, irmãos, isso aí é certo. Então vamos lá, irmãos. 3.2, o grande dia da expiação, e eu já vou terminar já, irmão, tá? O grande dia da expiação, uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. O 10º dia do 7º mês é especial porque marca o grande dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para expiar o pecado do povo. Essa cerimônia e sua tipologia foram detalhadas na lição anterior desta revista. Então, por que ele aqui não está trabalhando muito? Porque aqui, se eu não me engano, quem falou isso aqui, acho que foi a irmã Silvana, foi a diaconisa Silvana que falou na última aula sobre o dia da expiação. Tá? E o dia da expiação, no Brasil, aí, essa galera que gosta do judaísmo, eles comemoram, tá, lá no dia, acho que é dia 17 ou 18 de setembro. Aí tem o dia do chamado Yom Kippur, que é o que eles comemoram, que é o dia
o dia sagrado para o judeu, né? O ano novo do judeu, porque o judeu tem 4 anos novos, tá? São 4 anos de novos, são 4, tá? Mas aí, nesse dia, eles comemoram o Yom Kippur, o dia da expiação. E como é que funcionava? O sacerdote pegava o sangue do cordeiro, levava até o lugar santo, o santo dos santos, chegava, a arca da aliança estava aqui, tinha 2 querubins, os querubins, irmãos, eles olhavam para a arca, eles abaixavam assim a cabeça, e as asas de um querubim tocavam na outra, tá? As asas faziam assim, ó, se encontravam. E é interessante, irmãos, que aquele querubim com as asas encostadas uma na outra, ali representa a comunhão. Tá? Então, as asas ali representam ali a unidade do povo. O povo precisa ser unido, tá? Não é união, é unidade. União é açúcar, tá? É o que faz. Nós vivemos em unidade. O que é união? União é a junção de várias pessoas, mas cada um pensando diferente. Isso é união. São várias pessoas, mas cada um pensando diferente. Você quer ver? Você está lá. Todo mundo vê um jogo da seleção, são várias pessoas, mas um falava assim, eu tinha levado o fulano, se eu fosse o técnico eu levava o fulano, todo mundo torcendo para o Brasil, mas cada um tem uma opinião. Aí o treinador trocou o jogador, aí vira o outro, não, eu não concordo não, aí o outro fala, não, pô, esse jogador é bom. Isso é o quê? É união. Agora, unidade, o que é unidade? É todo mundo pensando a mesma coisa, isso é unidade. O que é união? União é um monte de pessoas pensando diferente. Agora, unidade, irmãos, vou dar o exemplo antigo. Vou falar para o my friend, my brother. Um saco de batata, isso é uma união. É um saco de batata. Cada um com seus defeitos. Tem batata que está machucada, tem batata que está boa, tem batata que é grande, tem batata que é pequena. E ali dá para ver, né, as diferenças da batata. Isso é união. Mas o que é unidade? Unidade é quando você pega essas batatas, cozinham essas batatas, amassa e vira um purê de batata. Isso é unidade. Aí a batata grande não aparece, a batata pequena não aparece, a batata ferida não aparece, a batata defeituosa não aparece, virou um grande purê para nutrir todo mundo. Então, isso é unidade. Então, nós vivemos em unidade. Então, o dia da expiação é isso. O dia da expiação é pegar o sangue do cordeiro e derramar na tampa do propiciatório, fazendo a expiação do pecado da humanidade, tá? Daquele povo que estava lá no deserto. Então, esse aí é o aspecto. A festa... 3.3 aqui, irmãos. A festa do tabernáculo prefigura o estabelecimento do reino de Cristo. A festa do tabernáculo, também conhecida como a festa da colheita, começava no dia 15 do dia 7º do mês, imediatamente após o grande dia da expiação. Os israelitas celebravam a época em que os hebreus viviam no deserto, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, morando em tendas. E aí, irmãos, aqui está o aspecto tipológico, tá? A festa do tabernáculo é vista como uma prefiguração do futuro reino de Cristo. E aí, irmãos, aqui, a festa do tabernáculo, é um pouco complicado esse negócio porque aí vai vir um reino milenar, fala sobre novo céu e nova terra. Aí só para os irmãos depois pensarem em casa, fala assim, o pastor Iragusto falou um negócio lá, eu não entendi direito, então vou estudar. É só para você, para você não entender mesmo, para você querer estudar. Tá? É o que eu faço no seminário, eu faço com os alunos. Eu falo um negócio para eles não entender, aí eles não entendem, aí eu falo assim, não, eu vou pesquisar, mas é para pesquisar mesmo, vai no Google que tu acha rapidinho, aí leia. Tá? Por quê? Porque o reino milenar de Cristo, você já leu na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. O que você imagina de novo céu e nova terra? Está falando da festa do tabernáculo. Então, essa festa do tabernáculo aponta exatamente para esse momento de novo céu e nova terra, onde Cristo estará tabernaculando entre nós, morando entre nós estaremos com Ele. Ele disse o quê? Que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, não tinha dito que vou vos preparar o lugar para quando eu estiver, vós estáis também.
Então, ou seja, ele está preparando esse lugar, que a igreja vai morar. Só que João, para facilitar a nossa vida, ele estava lá na ilha de Pátimo, aí ele teve uma visão. Qual foi a última visão de João? Ele viu novo céu e nova terra. Mas aí fica fácil de você imaginar. Fala assim, calma aí, novo céu e nova terra, está falando do céu. Lá no céu vai ser um céu novo, nós estaremos lá numa terra diferente, numa rua de ouro, isso tudo é muito legal. Só que ele diz assim, ó, e eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. A nova Jerusalém é onde vai estar a igreja. E ele viu que ela descia do céu. E aí eu vou deixar para você, pesquisa, pensa um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho, é novo céu e nova terra. Em teologia nós chamamos de cidade satélite. Novo céu, nova terra e a nova Jerusalém que desceu do céu, toda adornada, toda limpa, toda bonitinha, ela desceu do céu. Então, aí os aspectos teológicos, tipológicos das festas. Então, irmãos, em tese é isso aqui, tem muita coisa ainda para falar, tá? Eu tentei aqui fazer um resumão aqui, tá? Fazer os irmãos mais rirem do que aprenderem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E vamos lá para a conclusão? A conclusão eu gostaria de ler com você, irmão, com bastante alegria, num trecho, 1, 2, 3, que esses conhecimentos enriqueçam sua vida e aprofunde sua compreensão num plano divino, o seu cumprimento no Filho de Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se coloca de pé, por gentileza. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem.